Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. Excludente de ilicitude no direito penal é um mecanismo que estabelece a possibilidade de uma pessoa praticar um ilícito sem que este seja considerado como crime. Isto significa que um excludente permite que uma pessoa pratique uma ação que normalmente seria considerada um crime e não seja penalizado por ela. O Código Penal brasileiro dispõe sobre as causas de exclusão de ilicitude e, no inciso 2 do artigo 23, está inserida a legítima defesa, fundamentada no fato de que o Estado não possui condições de oferecer total proteção a todos os cidadãos e em todos os lugares e momentos, permitindo assim que as pessoas se defendam quando não houver outra forma em determinada ocasião. No episódio de hoje, considerando os atuais debates e questionamentos acerca de violência e letalidade policial, recebo o juiz federal Tiago Antunes de Aguiar, autor do livro Ação de Legítima Defesa em Tribunais de Justiça Brasileiros, da editora De Plácido, para uma conversa sobre os temas. Saudando-o com as boas-vindas e agradecendo por ter aceitado ao meu convite, Dr. Tiago, peço-lhe que se apresente, por favor. Saudações, Washington, saudações, ouvintes do podcast Extramuros. Meu nome é Tiago Aguiar, sou juiz federal de Pernambuco desde 2003, sendo membro do Comitê de Segurança da Justiça Federal de Pernambuco e membro da Comissão de Segurança do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, atuando sempre em várias criminais, seja normalmente competência mista, criminal e outras competências federais, além de sempre ter tido interesse em armas de fogo. Desde 2006, sou atirador esportivo e há 10 anos sou instrutor de tiro do quadro da Justiça Federal, bem como sou instrutor de tiro credenciado na Polícia Federal há 3 anos. Como surgiu a inspiração para abordar o tema da ação de legítima defesa em tribunais brasileiros? A inspiração para abordar o tema da ação de legítima defesa nos tribunais brasileiros, com esse enfoque interdisciplinar com a balística terminal, veio justamente da constatação de um verdadeiro hiato. É uma lacuna do mundo jurídico com a ciência balística, né? Sobretudo a questão da física da medicina, né? Considerando a medicina legal. Eu verifico que grande parte dos operadores jurídicos, sejam juízes, promotores, jurados, que são pessoas do povo, por uma visão cinematográfica, tendem a acreditar que 1 ou 2 ou 3, enfim, disparos de arma de fogo são suficientes por si só para incapacitar imediatamente um sujeito. Daí a ideia de que mais de 1 ou mais do que 2 disparos causariam um excesso na legítima defesa. Quando, com aprofundamento de um estudo na física, na medicina, verifica-se que é uma ilusão cinematográfica e que, de fato, um projeto de arma de fogo, de arma curta, uma pistola 40, 9mm, 45, ACP, não tem o condão de derrubar, impulsionar um ser humano para trás, ou mesmo, em casos excepcionais, como o projeto atingir o tronco cefálico ou a coluna cervical entre a C1 e C3, o cidadão ser imediatamente incapacitado. Daí essa ideia, será que em algum dos julgados, ou alguns julgados no Brasil, dos tribunais de justiça, alguém tinha esse conhecimento? E daí veio essa inquietação. De que maneira o conteúdo de sua obra dialoga com debates contemporâneos
sobre segurança pública e o papel das forças policiais. A pesquisa realizada não teve como objeto um estudo relacionado à segurança pública ou mesmo ao papel das forças policiais. É um estudo que se aplica para qualquer cidadão, qualquer pessoa, seja policial, seja cidadão, um civil, que se encontre numa situação de legítima defesa, ou seja, que haja uma agressão injusta. Então, exemplificando, alguém que ataque um cidadão com a faca, um porrete ou com arma de fogo, injustamente, seja para assaltar, seja para matar, seja para ferir, seja para estuprar. E o agredido pode ser uma pessoa física qualquer ou pode ser um policial, porque o policial também está sujeito à legítima defesa, né? Tem direito de exercer a legítima defesa. Ela pode ter aplicação ao policial porque o policial está mais sujeito às agressões injustas armadas e tem arma de fogo à sua disposição normalmente para reagir, exercer sua ação de legítima defesa. A pesquisa pode dar um enfoque à questão da força policial, porque ao se trazer a questão científica, da física e da medicina, a partir da ciência balística, sobretudo a balística terminal, de que um único tiro de arma de fogo não é suficiente por si só para incapacitar, neutralizar imediatamente um agressor, o policial em serviço, quando dá 1, 2, 3, 4, 5 tiros no agressor, ele não está automaticamente em excesso. Enquanto houver injusta agressão, enquanto o criminoso, o agressor injusto, estiver atirando nele, apontando a arma para ele, indo em direção com a faca, enquanto houver agressão injusta, tantos disparos serão necessários para cessar a agressão. Esse, inclusive, é o limite da legítima defesa, enquanto houver injusta agressão, independentemente do número dos disparos. Portanto, pode haver uma contribuição não só para as forças policiais, mas como para qualquer cidadão que esteja no seu exercício, em casa, na rua, do exercício de legítima defesa. Interessante notar, inclusive, que dos casos pesquisados nos tribunais, foram 5 tribunais de justiça brasileiros pesquisados, 80% dos casos foram agressões de civil contra civil. E apenas 20% dos casos, que são conteúdos aleatórios, são pesquisas durante 10 anos, de 2010 a 2020, apenas 20% dos casos, os agredidos foram policiais, guarda municipal, inclusive um juiz de direito. A pesquisa ela ganha, inclusive, legitimidade científica porque ela serve para qualquer um, seja policial, seja não policial, que esteja no exercício da ação de legítima defesa. E, a partir disso, pode haver um ganho na discussão da segurança pública no papel de legitimar o exercício regular dos policiais em legítima defesa. Em sua visão, como a ciência contribui para quebrar preconcepções na abordagem jurídica? Essa pergunta é a parte nevrálgica da questão. Eu não acredito em má fé de juízes, de promotores, ou mesmo num júri, dos jurados. Apesar de que a gente percebe mais isso talvez em o meu objeto, né? O objeto do meu estudo é que eu posso falar. O objeto do meu estudo foram julgadores, foram juízes, foram desembargadores dos tribunais de justiça. Eu não percebo uma má fé. Eu não acredito que quando um magistrado atribui a um policial ou a um cidadão comum, e 80% das pesquisas foram cidadãos comuns que foram agredidos, né, por faca, arma de fogo, ou objeto contundente. Eu não acredito que os embargadores estejam de má fé ao colocar que há um excesso quando o agredido, o injusto agredido, dá mais de um tiro, mais de 2 tiros para se defender. Eu acredito que seja ignorância realmente da ciência balística. E aí a ciência da balística terminal, e a balística terminal ela estuda exatamente o comportamento dos projéteis de arma de fogo no alvo. E quando esse alvo é humano, é a ciência balística, a balística dos ferimentos. E aí a gente vê 2 questões práticas, e bem práticas, falando de forma bem prática no meu livro aqui, sintetizando porque o livro detalha bem isso. Então, dando um exemplo, um indivíduo de 70 quilos que recebe um tiro de .45 ACP. Ele é deslocado para trás, ele tem uma velocidade final após o impacto de cerca de 5 centímetros por segundo. 5 centímetros por segundo
é mais ou menos o comprimento de um dedão. Ou seja, o cidadão, eu costumo dizer, dá uma sambadinha. Eu sempre costumo brincar. Não dá nem para dar uma sambadinha. Quanto mais para derrubar. Então, fisicamente, é impossível uma munição que só tem 10 gramas, 20 gramas, impulsionar um indivíduo de 70 quilos, por mais que ela vá numa velocidade de 255 metros por segundo. Né? Isso se coloca com a fórmula da quantidade de movimento, no meu livro eu coloco, e eu coloco também vídeos ilustrativos abordando pelo Perito Barros, colega nosso, colocou no YouTube, para que as pessoas verifiquem, né? Isso precisa ser colocado em júri, precisa ser demonstrado esses vídeos de peritos executando esses testes balísticos. Não se derruba, é uma lenda cinematográfica. É muito bonito para o cinema o cidadão levar um tiro e voar 3, 4, 5 passos para trás. Um zumbi, um Walking Dead, levar um tiro de 12 e voar 2, 3 metros para trás. Mas fisicamente isso é impossível. Não se derruba uma pessoa com um tiro de arma curta, ou mesmo com tiro de fuzil. O, o mecanismo de incapacitação é um mecanismo de lesão. Vai haver hemorragia, vai haver quebra de ossos. E dependendo da parte do corpo, pode haver desligamento do sistema nervoso central. Então veja como a ciência, como a medicina e como a física pode contribuir para isso aí, para quebrar esse paradigma, porque é um paradigma preconceituoso de origem cinematográfica. Quantas pessoas assistem filmes de Hollywood e veem essas pessoas serem arremessadas para trás? Né? E a gente acha que isso é verdade, mas não é. Isso é impossível do ponto de vista físico. E do ponto de vista médico-legal, você pode receber vários tiros, inclusive de fuzil 556, 762. Né? Tem um caso clássico que a gente traz lá no livro de um cidadão que ele leva 11 tiros lá na Pensilvânia em 2006. Ele leva 11 tiros de fuzil 556 e 8 tiros de ponto .40. E ele combate por 3 minutos e meio. Está filmado, tem debriefing do FBI. E eu tenho um caso prático que eu trago de um julgamento em São Paulo de um guarda municipal que deu 4 tiros em um elemento e 3 tiros em outro cidadão. E os dois sobreviveram. Um levou 4 tiros e o outro levou 3. E esse cidadão, inclusive um guarda municipal, estava sendo julgado por excesso, tinha sido absolvido pelo júri e o tribunal mandou voltar o caso, anulou o julgamento dizendo que houve excesso porque ele deu 4 tiros em um e 3 em outro. Então, assim, a gente verifica que a ciência pode contribuir e muito, porque se chega para o desembargador, veja o que a medicina diz, desembargador, veja o que a ciência física diz, trazer isso com imagens, trazer isso com testes balísticos, dá para se quebrar esse paradigma. Com certeza, assim, é uma coisa extremamente importante e fundamental. Que, inclusive, é uma das justificativas, se não uma das maiores justificativas desse trabalho, desse pensamento. De que modo a análise de elementos fisiológicos, psicológicos e dados físicos contribui para a compreensão da legítima defesa? Essa pergunta eu vou responder dando o conceito de incapacitação balística. Tá? É um conceito que vem da ciência da balística terminal, da balística dos ferimentos ou balística das lesões. E a incapacidade balística é exatamente qual o poder incapacitante que um projétil de arma de fogo tem de incapacitar um ser humano. Capacitação balística. E aí, primeiramente, fatores psicológicos. Estatisticamente, a doutrina americana é muito rica nisso. Você verifica que hoje você vê vídeo de YouTube de toda a quantidade, né, de embates, de encontros armados. A grande parte dos encontros armados, o cidadão leva tiro, o criminoso leva tiro e ele desiste por um motivo psicológico. Ele leva 2 tiros de ponto .40, 2 tiros de 9 milímetros, enfim. E ele está vivo. E ele tem condições de pegar a arma, ele tem condições de atirar. Mas o tiro provoca o quê? Dor. Ele vê sangue. Então ele, por um motivo psicológico, ele desiste de lutar. Fisiologicamente, o criminoso ele tem condições de combater, ele tem condições de continuar atirando. Mas ele desiste, joga a arma no chão, pede socorro, pede apoio. Por quê? Porque ele está sentindo dor, porque ele está vendo sangue, porque ele desistiu. Porque o mindset dele, a mente dele desistiu.
Então, inclusive várias vezes o que acontece com o pessoal, sobrevive, né? Muita gente leva tiro e sobrevive. Tudo dependendo do caso concreto. Pode sobreviver ou não, mas muita gente sobrevive, inclusive. Então, a questão psicológica é essa. A dor é muito, muito pessoal. Cada um tem sua dor, o grau de dor. Né? O cidadão, às vezes, está sob efeito de droga, aí ele nem sente a dor. Então, a incapacidade psicológica de um cidadão coberto de cocaína e de crack é menor. Mas um cidadão comum, eu nunca levei tiro, mas deve doer. E principalmente quando você percebe que levou tiro, porque às vezes a adrenalina está alta, depois a adrenalina baixou e você vê o tiro. Então, muito grande parte das vezes, o camarada tem condição de combater, mas desiste. Aí é onde tem a incapacitação psicológica. Tá? E a incapacitação fisiológica? A incapacitação fisiológica é o seguinte: você pode ser lampião, você pode ser o cangaceiro. Quando dá incapacitação fisiológica, você pode estar cheio de crack. Você não combate mais. É quando seu corpo apaga. Quando é que seu corpo apaga? Quando é que você desmaia? Tá? Ou quando é que você não tem condições mais de mexer seus membros, suas mãos? Aí você não pode mais atirar em ninguém. Bom, primeiro mecanismo mais comum é a hemorragia. Então você leva tiro, leva 1, leva 2, leva 3 tiros. Então você pode estourar uma aorta, você pode estourar uma femoral, você pode estourar vasos calibrosos, né? E você vai sangrar. Quando você sangrar e perder determinada quantidade de sangue do seu corpo, você pode entrar em choque hipovolêmico e você desmaia. Tá? Mas isso pode demorar o quê? Segundos, 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Pode demorar minutos ou horas, dependendo do corpo, dependendo da lesão, dependendo de onde pegou o projétil. Então, quando você está na troca de tiros e você atira no outro, a incapacidade por hemorragia, por choque hipovolêmico, pode demorar muito tempo. Por exemplo, qual uma das hemorragias que acontecem também? Coração. Um tiro no coração, em média, um tiro, inclusive, existem vários casos no que eu trago no livro do cidadão que tentou, inclusive, casos de necrópsias de suicidas. O cara estourou o coração com um tiro de 12. O camarada tem de 10 a 15 minutos de oxigênio residual no cérebro. Quer dizer isso? O coração não está mais bombeando sangue, né? Mas ele ainda tem 10 a 15 segundos de oxigênio. Ele tem de 10 a 15 segundos de sobrevida ali, de consciência. Com 10 a 15 segundos ele pode dar ainda 40 tiros na outra pessoa, né? Então veja como a questão do combate é relativa. E qual é a incapacidade fisiológica desejada, mas muito difícil de acertar, que é um tiro de precisão, de difícil acerto? É um tiro exatamente no tronco cefálico, dentro da cabeça. Se você consegue atingir com um projétil, um tiro mais ou menos, fica um pouco abaixo dos ouvidos, no centro do crânio, é o mecanismo do tronco cefálico, que faz a comunicação entre o cérebro e o restante do corpo. Que o tronco cefálico é formado, né, pelo mesencéfalo, pelo bulbo raquidiano e a ponte. Se você consegue atirar ali, desliga o cara. Só que é muito difícil atirar ali, muito acertar ali, principalmente com arma curta. Tá? E o outro local, se você conseguir dar um tiro na medula cervical do cidadão, entre a C1 e a C3, você consegue deixar o cara sem movimentação dos braços. Então, esses 2 tiros na medula cervical, entre a C1 e a C3, medula espinhal, e um tiro no tronco cefálico dentro da cabeça, são tiros extremamente difíceis. Então, o tiro que você recebe no dorso, você vai ter segundos de vida. Né? Então, veja como isso é importante. Significa o seguinte: enquanto o camarada estiver do outro lado lá, com a faca, ou com um revólver, com a pistola apontado para mim ou atirando para mim, eu tenho que atirar nele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Porque enquanto ele não largar a arma, enquanto não cessar a agressão por incapacidade psicológica, ou enquanto ele não largar uma arma porque eu consegui atingir o tronco cefálico dele, ou enquanto ele não largar a arma porque depois de 15 segundos teve choque hipovolêmico, ele vai estar atirando em mim. Então isso é fundamental. E aí, disso daqui você começa a perceber que com o apoio da medicina, você não pode colocar de forma objetiva o número de disparos como número limite da defesa, da legítima defesa. Cada caso concreto tem que ser tratado diferentemente. Cada caso concreto. Pode ser num caso que o cara receba só um tiro e largue a arma e acabou. Se você der o segundo, é excesso. Mas pode ser um cara que você dê 5, 6 tiros.
Tá? Os 2 casos que eu citei, o cara levou 11 tiros de fuzil 5.56. Nenhum desses tiros pegou nem na cabeça, nem no coração. Pulmão, pâncreas, estômago, perna. Tem o laudo da necrópsia dele lá. E ele ficou combatendo por 3 minutos e meio. Ele só caiu porque um dos tiros quebrou a perna dele embaixo, o calcanhar, ele caiu no chão. Quando ele caiu, ele não conseguiu mais atirar, o pessoal rendeu ele. Veja o caso concreto, o cara cheio de droga. Então, assim, é fundamental analisar o caso concreto e a questão dos elementos fisiológicos e psicológicos são fundamentais. Como o conhecimento interdisciplinar pode impactar a interpretação normativa da ação de legítima defesa? Essa pergunta ela vai complementando o anterior, né? Se o julgador, o desembargador, o juiz, se o promotor, se ele tem esse conhecimento de física e de medicina legal, se ele entende o conceito de incapacitação balística, se ele entende o conceito de que não existe essa lenda de stopping power com um único tiro de derrubar a pessoa, que stopping power tem que ser interpretado como uma coisa mais técnica, não como essa coisa de dar um tiro ou 2 tiros o cara cair, isso não existe. O cidadão sabendo que para neutralizar o injusto agressor vai depender de onde o disparo pega, de quantidade de segundos e minutos de hemorragia que ele tem, o local da incapacitação, isso vai facilitar para que ele tenha uma interpretação da legítima defesa, chegue ao conceito de moderação da legítima defesa, independentemente do número de disparos. Esse é o grande desafio. O intérprete, conhecendo a medicina e a física, a balística dos ferimentos, ele vai dar uma interpretação de que não existe número de disparos de forma objetiva para a ação defensiva. Enquanto houver agressão injusta, você vai disparar, porque o projeto de arma de fogo não é mágico. Não existem projéteis mágicos. O único projeto que incapacita imediatamente é o projeto no centro da cabeça ou na medula espinhal C1, C3, que é muito difícil. Tirando este tiro mágico, que este tiro não é mágico, ele é real, na verdade, ele não é mágico, porque esse vai realmente desligar o cidadão, tiro no tronco cefálico com tiro na C1, C3. Tirando esse tiro, não é um tiro no peito, nem no coração que vai incapacitar imediatamente. A gente viu que tiro no coração, o camarada tem 15 segundos ainda de sobrevida, pode dar 40 tiros de volta. Qual a relação entre a proposta de refundação na interpretação normativa e a necessidade de adaptar as leis às mudanças sociais? Essa ideia de refundação da interpretação normativa, ela passa por essa ideia de dar luz à ignorância, no sentido, não ignorância no sentido de ignorância científica. A ciência ela é responsável por isso. A ciência dá luz às trevas. Então, a ciência, a física e a medicina pode trazer ao intérprete essa ideia de que não existem limites objetivos de quantidade de disparos na reação defensiva. Então, assim, me parece que a lei nem precisa ser alterada. O artigo do Código Penal é muito claro. O artigo do Código Penal fala aquilo que a Alemanha fala, toda a literatura alemã fala, né, que é a grande literatura responsável pelo direito penal europeu e brasileiro. Nós bebemos do direito alemão para o nosso código e nossas teorias. Nós seguimos o direito alemão, que é um grande direito no ponto de vista do direito penal, né, e seguimos. A lei já traz. Eu acredito que, na verdade, o que precisa haver é uma mudança nos operadores, na atitude dos juízes, dos promotores, dos jurados. E, para isso, a gente precisa que esse conhecimento chegue a eles, chegue de forma científica, chegue num ensaio balístico do colega, chegue pelos advogados, chegue pelos policiais, chegue principalmente pela academia. Eu acho que a academia... Eu acho que esse que é o grande papel da academia, muitas vezes. A academia ela tem que sair, ela tem que ir para o prático. A pesquisa empírica que foi feita nos tribunais, ela traz muito isso. A pesquisa empírica ela vem para relacionar o teórico com os fatos. E a universidade tem que estar em sintonia com isso, com a realidade. Quais são os principais desafios na aplicação prática
da teoria da incapacitação balística nos tribunais brasileiros e como analisas a relevância do conceito de incapacitação balística no contexto atual das discussões sobre letalidade policial? O principal desafio na aplicação prática da teoria da incapacitação balística me parece que ainda seja a questão da televisão. Então, semanalmente, diariamente, todos nós, inclusive desembargadores, juízes, promotores, assistem filmes, assistem novelas onde o cidadão recebe um tiro e é arremessado 3, 4, 5 metros para trás, né? Hoje, contemporaneamente, a moda é filme de zumbi. O zumbi leva um tiro de 12 e é arremessado para trás. A gente vê que um tiro de 12, em média, o cidadão é para ser deslocado numa velocidade de 25 centímetros por segundo para trás. Também não cai. Um tiro de 12 não derruba. Um tiro de 12 machuca, entra, quebra osso, perfura. Do mesmo jeito que um tiro de fuzil entra, capota dentro. Capotar, né, pessoal? E entra dentro do corpo e começa a capotar dentro até 90 graus. Tá? Deixar isso bem claro para não dizer que está capotando no ar, viu? O projeto não capota no ar. Então existe um mecanismo de lesões, mas a lesão ela vai causar hemorragia, vai quebrar osso, vai perfurar artérias, vasos, vai causar hemorragia, mas não impulsionar ninguém para trás. Não existe um mecanismo de impulsionar diferentemente de você vir jogar um saco de cimento de 40 quilos para o camarada segurar. A televisão ainda traz isso, né? Quantas vezes a gente viu, ou as pessoas no dia a dia viram uma pessoa no meio da rua levar um tiro real? Porque quem leva um tiro real vê que muitas vezes um camarada leva um tiro num cruzamento e corre 3 quarteirões para cair no terceiro quarteirão por hemorragia. Baixa a pressão do cara, o cara perde sangue e ele desmaia, né? Quantas vezes a gente vê isso hoje em vídeo de YouTube reais? A gente vê, quem for realmente prestar atenção. Mas o desafio ainda é esse, é que realmente a televisão traz essa ideia. E também eu acredito que a ciência tem que quebrar os paradigmas, porque assim, a gente não pode partir de uma ideologia, né? A gente tem que quebrar ideologias para qualquer lado, a gente tem que partir para a ciência. Vamos ver a questão da física, vamos ver a quantidade de movimento, bora ver a questão do órgão, do vaso, bora ver a questão do que é sistema nervoso central, como é que se comunica o sistema nervoso central com seus membros superiores e inferiores. Isso é discussão científica, isso quebra paradigma, né? O desafio ainda é esse, o desafio é trazer isso aí de uma certa forma. E aí eu acho que hoje são os meios, a comunicação social, esse extramuros ajuda, mas Instagram, redes sociais, porque nem todo mundo compra livro, né? Mas se um livro, esses artigos chegassem para os embargadores, chegassem para os juristas, se eles vissem os ensaios balísticos por um profissional habilitado, que é um perito, né, oficial, né, para começar a se acreditar nisso e começar a não se julgar dessa forma, que infelizmente grande parte dos julgados que a gente viu ainda existe esse mito que mais do que 2 ou mais do que um disparo é um excesso na legítima defesa. Ainda que o cara está sendo agredido por uma arma de fogo, por uma faca. Em relação ao contexto atual das discussões sobre letalidade policial, eu acredito que, uma vez reconhecido o direito de legítima defesa ao policial, tá, na situação do caso concreto, que ele tenha dado 3, 4, 5 tiros e o camarada ainda teve na agressão, ele estava em legítima defesa. Então, quando o indivíduo está em legítima defesa, seja ele cidadão civil, seja ele seja ele policial, não há que se falar em letalidade, em crime. Letalidade sim, morte, mas não há crime. Eu critico muito essa classificação de algumas secretarias de segurança pública. Aqui em Pernambuco eu vejo isso, inclusive, não sei se em todas são assim, de classificar como crime letal intencional contra a vida qualquer morte. O cara pega a morte lá e bota como crime letal intencional contra a vida. Mas espera aí, e se foi legítima defesa? Se for legítima defesa, não é crime letal intencional contra a vida. Não é crime, né? Então, a estatística de letalidade policial ela tem que levar em consideração isso. Se o crime é cometido em legítima defesa, o cidadão deu 3, 4, 5 tiros em legítima defesa, não há letalidade policial. Ah, mas morreu muita gente. Infelizmente, vamos ter que trabalhar para evitar isso. Para evitar que haja criminalidade, porque se não houver criminalidade, vai haver menos morte também. Ninguém, eu acho que quer letalidade, pelo menos em sã consciência. Mas se a letalidade, ou seja, a morte foi causada em legítima defesa, ela não pode ser considerada crime. Então essa discussão que eu acho que é importante que seja trazida. Como a interação entre ciência e direito pode contribuir para aprimorar a legislação sobre legítima defesa no Brasil?
Não foi objeto da minha dissertação, mas eu trago no capítulo 1 um pouco, trago à baila um pouco, a questão da legítima defesa exculpante, que é a questão de você verificar casos concretos em que haja uma mudança na situação anímica do agredido e que ele seja, que não haja crime por exclusão da culpabilidade. No direito brasileiro, a gente tem, por exemplo, no Código Penal Militar, tá? Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Se o militar ele comete um homicídio, no caso concreto, vê-se claramente que ele estava sujeito a uma situação de perturbação, medo ou susto, perturbação, medo ou susto, se exclui a culpabilidade. Um fato jurídico para ser considerado crime, ele tem que ser um fato típico, está previsto em lei lá, matar alguém, então ele matou alguém. Ele tem que ser antijurídico, ou seja, ele não foi cometido por nenhuma das excludentes, né? Legítima defesa, estado de necessidade, somente legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, enfim, e outros aí, tantos que existem, né? Existem alguns outros, mas não é o caso. E culpabilidade, tem que ser um fato culpável. Se, nesse caso concreto, o cidadão está sob perturbação, medo ou susto, se diz muito que, nesse caso, não é um fato culpável. É o que se chama de legítima defesa exculpante. Tem um caso muito concreto que aconteceu uma vez aqui em Pernambuco, aqui em Recife, que foi uma moça que, durante a saída da faculdade para pegar o carro no estacionamento, foi abordado por um camarada com um revólver e começou a ser estuprada no estacionamento. Quando esse cidadão ele baixou um pouco a guarda, já estava, inclusive, me parece que ela já tinha até sido estuprada, sido iniciado os atos libidinosos, ela consegue pegar o revólver do cidadão e ela dá os 5 disparos no cidadão. Podia-se dizer, não, mas ela só precisava dar 1, ou só precisava dar 2, ou só precisava dar 3. Então, o estado anímico, o estado de perturbação, medo e susto de uma pessoa que está sendo estuprada, por exemplo, né? Uma pessoa mesmo que está em confronto armado, muita adrenalina, muito problema na sua cabeça, não se controla. Então, se fala muito isso, que às vezes se você só dá 2 e o cara larga a arma e você dá o terceiro, seria uma legítima defesa exculpante. Isso está previsto, por exemplo, se tentou colocar isso, por exemplo, em 2019, quando houve o pacote anticrime, né, nessa última reforma do Código de Processo Penal. Não se passou. Se disse que era um absurdo, que ia aumentar a letalidade policial, etc. Mas veja, isso daí hoje, isso existe na Alemanha, isso existe na Espanha e existe em Portugal. Né? E sempre existiu lá nos códigos deles. Pelo menos, né, desde o século XIX. Então, querer dizer que incorporar isso no nosso direito brasileiro, da legítima defesa exculpante, né, quando o cidadão está numa situação que se chama astênica, né? Situação astênica, você está sob uma pressão muito grande que você acaba indo um pouco além do que era necessário para parar a agressão. Se falar da legítima defesa exculpante, não haveria crime. Então, há que se levar essa parte da ciência, da psicologia, dos efeitos anímicos, da percepção. Se estuda muito na behavior science, né, na ciência comportamental, que o cidadão com efeito de estresse, ele demora muito para perceber o fim da ameaça. Então, assim, por exemplo, se alguém está apontando uma arma para você e atirando em você e você está atirando de volta, se fala muito que se demora de 2 a 3 segundos para você perceber que o cara largou a arma, por exemplo. Veja, de 2 a 3 segundos para você perceber que o cara largou a arma, você deu mais 1 ou 2 disparos nele. Né? E aí você dizer que você deu mais 1 ou 2 disparos nele porque ele largou a faca, porque a câmera mostrou isso. Então a gente não pode tratar os fatos concretos pegando uma câmera, né, e mostrando, eita, ele tinha largado a arma e ele deu mais um tiro. Veja, o grau de percepção do organismo, que é um grau de percepção, a psicologia fala isso, né? Tem uns artigos interessantíssimos do Force Science Research Center, lá da Universidade de Minnesota. Eu cito alguns no meu trabalho, não é objeto do meu trabalho, mas eu cito um pouco lá, que falam exatamente isso. É uma questão de sobrevivência. Por que é que o corpo demora um pouco mais para perceber que a ameaça cessou? Porque você está em grau de alerta e você precisa estar ligado, e para o corpo é importante que você esteja ligado. E na hora do estado de sobrevivência, grande parte das suas situações
de percepção sensoriais são afetadas. Por isso que se fala muito que você perde visão periférica, cria visão de túnel. Isso existe, né? A psicologia mostra isso. Então a gente tem que tratar a legítima defesa também, a legítima defesa nos encontros armados, sob essa perspectiva, né? Na questão norte-americana se trata isso há muito tempo. E o Supremo já adotou a legítima defesa exculpante em julgados. Existem julgados falando sobre a legítima defesa exculpante, apesar dela não estar na legislação. Se fala que é uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Mas era importante, sim, que ela tivesse na lei, apesar de estar prevista em algumas decisões do Supremo. Então, eu acho que também a psicologia, a behavior science, ela tem muito para contribuir para o aprimoramento da nossa legislação. E é fundamental, eu acho que essa mudança, como já existe na Alemanha, como já existe na Espanha, a gente precisa ter aqui. A legítima defesa exculpante é uma coisa assim muito clássica e perceptível por qualquer cidadão da situação diferenciada do indivíduo quando ele está no instinto de sobrevivência dele. Honoráveis ouvintes, trazidos os preciosos esclarecimentos iniciais por meio das respostas do nosso ilustre entrevistado, neste momento faremos uma pausa e, na próxima semana, em sequência, convido-os a acompanharem a conclusão desta fascinante conversa. Acesse www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. Saiba mais sobre este conteúdo e compartilhe nosso propósito. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima.